e a gente convidou mais 2 pretendentes ao Palácio do Planalto. Estão aqui com a gente Aldo Rebelo, obrigado Aldo por estar conosco aqui essa noite, e também o fundador do MBL e pré-candidato pelo Missão, Renan Santos. Também agradeço, Renan, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no programa. Me acompanhe também fazer uma pergunta, é sua primeira vez aqui, o Aldo já esteve em outros programas com a gente. Queria que você falasse quem é Renan Santos, se apresentasse também para o público que ainda não te conhece, mas também, de certa forma, que propostas também, 2, 3 prioritárias que colocaria à mesa. Bom, de fato, é minha primeira vez aqui, queria agradecer a Band, agradecer todo o time presente, agradecer ao Aldo. Bom, meu nome é Renan Santos, tenho 42 anos, nasci em São Paulo, sou de uma família de classe média, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, participei das manifestações que redundaram na queda da Dilma Rousseff. Lutei, à época, pelo apoio à Operação Lava Jato, que depois foi demonstrada, vamos dizer, como uma operação útil no combate à corrupção, mas que foi desmontada a posteriori pelo senhor Jair Bolsonaro, sua família e o STF. Com base na luta que nós tivemos, não só contra a corrupção, mas na luta por um Brasil mais livre, um Brasil em que trabalhar e produzir, em que andar na rua livre do crime organizado deveria ser uma premissa. Eu entendi que nós não deveríamos ser apenas um movimento, mas sermos também um partido político. Com base nisso, fundamos um partido Missão, o último e mais jovem partido, fundado agora no final do ano passado. E o que nós defendemos, né? Começando até com um diagnóstico, acho que é um problema de falta de imaginação no Brasil. O brasileiro, ele perdeu tanto a esperança em si próprio, que a gente sequer consegue se imaginar como o que nós deveríamos ser, que é uma das 5 maiores nações do mundo. O Brasil nasceu para ser uma das 5 maiores nações do mundo. E o objetivo nosso, até por isso o nome do nosso partido é Missão, é em 30 anos colocar o Brasil na mesa com China, Rússia, Estados Unidos e Índia, determinando o que é importante no mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos recursos, e o que nos falta na prática é imaginação. E aí as propostas dentro dessa imaginação: devolver o território do brasileiro aos brasileiros, retirar o crime organizado das áreas que ele hoje ocupa, fazer uma reforma fiscal acompanhada de uma reforma de competitividade para permitir que empresas se instalem no Brasil e que o brasileiro tenha a possibilidade de ganhar dinheiro, gerar empregos de maneira livre. Fazer uma reforma, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que torne os prefeitos, de fato, amigos de políticas públicas que funcionem e não como meros administradores de emenda, como acontece em todo o Brasil e mantém regiões inteiras do Brasil. Eu visitei o Maranhão para ver isso, como um lugar que trata o povo como animal, administra emenda apenas para fazer desvio, mantendo um IDH baixíssimo. Então, esses desafios, esses 3 que eu elenquei, são os desafios que o mandato nosso, caso aconteça, vai mudar o destino do Brasil. A gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional demonstra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com outros deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. E que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você tem uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa de Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro consumir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Queria fazer uma pergunta política para os 2 pré-candidatos que estão aqui. Nós temos 2 candidatos que dominam a intenção de voto, Lula e Flávio Bolsonaro. E aí você é mais específica. Perguntar para o Renan como você espera roubar votos mais à direita de Flávio Bolsonaro, já que me parece que para o eleitor do PT é um pouco mais difícil entrar. Eu vou começando a responder a tua pergunta. Eu não vou partir, e não estamos fazendo isso, da premissa que eu preciso ficar preso a buscar eleitores da família Bolsonaro. Essa estratégia eu deixo para o Zema, eu deixo para o Caiado, que estão fazendo demonstrações públicas de que eles gostam muito do Bolsonaro, né? O Caiado disse, inclusive, que a primeira coisa que ele vai fazer como presidente é beneficiar os Bolsonaro. E, basicamente, parte da campanha deles... Você diz a anistia? Anistia. Não, a primeira coisa que eu vou fazer como presidente é anistia. Você faria, se eleito? Dosimetria, não anistia. Tá. Dosimetria, que é o que nós votamos favoravelmente no Congresso, mas não anistia. Aquelas pessoas, inclusive, o Bolsonaro, cometeram crimes. A gente pode discutir os vícios formais envolvidos ali, mas houve cometimento de crime, e eu sempre digo para os bolsonaristas, se fosse o MST a invadir os prédios públicos, o que eles diriam? Eles pediriam anistia para aquelas pessoas? Crime é crime, não importa se você está de vermelho ou se você está de amarelo. Tá? Dito isso,
eu estou rodando o Brasil e eu estou falando de problemas concretos das pessoas e trazendo soluções concretas justamente no coração do eleitorado de cada um. Eu fui tão bem recebido no Maranhão, que supostamente é estoque eleitoral do lulismo, quanto eu fui em Santa Catarina agora, que é estoque eleitoral do bolsonarismo. E tratei de problemas locais e cresci em ambos os lugares. Eu fui, de acordo com o Google Trends, a pessoa mais pesquisada no Maranhão na semana retrasada. Então, há uma resposta que nós podemos dar. Há um cansaço com a polarização e as pesquisas traem para a gente um recall. Ou seja, o top of mind, o nome que vem na cabeça das pessoas quando elas imaginam eleições, ainda é o sobrenome Bolsonaro, agora com Flávio, e o nome Lula, com o atual presidente da República. Mas os mais jovens, que já estão alheios a isso, eles estão procurando outras alternativas. Quando você coloca entre os mais jovens, eu estou com mais de 20%, de acordo com a pesquisa Atlas, e quando a gente separa os homens jovens, eu estou com mais de 30%. O partido que eu montei, o Partido Missão, ele tem 5,8% de predileção entre os brasileiros, e quando eu puxo entre os mais jovens, chega a quase 30%. Qual é o recado disso? As pessoas que não estão, vamos dizer, presas num debate público que está há 6 anos só falando de Bolsonaro, Lula e STF, elas querem soluções para segurança pública, ausência de emprego, ausência de expectativas, falta total e completa de infraestrutura urbana. E essas pessoas não vão falar, qual o problema disso? O problema é o Lula. Não, o problema é o Bolsonaro. Então, quando eu estava no Maranhão, pegando estradas esburacadas e vendo as pessoas dividindo comida com urubu, como eu vi em Pinheiro, terra lá do Sarney, as pessoas não estavam ali, sabe, isso é culpa do Lula, do Bolsonaro. As pessoas, como é que você vai resolver o urubu que está do lado da minha casa? E ao tratar desses temas, aí sim, entra a questão de comunicação de maneira inteligente, a gente cresce. Então, o meu objetivo é fazer isso. Eu vou entrar no coração do bolsonarista e no coração do lulista falando de problemas concretos para eles. Eu queria já levantar a questão da segurança, que é fundamental nessa campanha eleitoral. E eu queria perguntar primeiro ao Renan qual é o plano que ele tem para juntar essas forças para combater de fato o crime organizado, que está ganhando a guerra. Muito bem observado, Mitri, eles estão ganhando a guerra e eles estão ganhando por WO, porque o outro lado não responde. E essa é a reclamação de todas as forças policiais. Nós dispomos de meios de ação para derrotar o crime organizado no campo de batalha, por exemplo. Mas o Estado não consegue passar as leis penais e leis de processo penal, as leis de execuções penais também, de modo ao combate ser eficiente. Às vezes o policial relata, prendi um rapaz, ou prendi às vezes um menor de idade, um assaltante de celular, e ele está na rua novamente. Logo em seguida, houve aquela operação no Rio de Janeiro que foi tão comentada, e logo em seguida o Comando Vermelho permaneceu com o controle sobre o morro. A questão é, a gente tem que dividir. Há 2 tipos de ocupação territorial e institucional feitas pelas facções. A ocupação horizontal, que é sobre território, que é o estilo do Comando Vermelho, e a vertical, que é institucional, feita pelo PCC. Uma demanda forças policiais e inclusive participação das Forças Armadas quando necessário, de maneira auxiliar. Outra demanda inteligência, COAF, Polícia Federal, instituições da República, de modo a desmantelar suas operações. E nós temos que saber usar isso de maneira inteligente. E fora isso, nós temos que fazer, é o que eu estou defendendo já há pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, trazer para o Brasil a ideia do direito penal do inimigo, que é qualificar de maneira especial pessoas que fazem parte dessas organizações criminosas que não reconhecem a autoridade do Estado como inimigos do Estado brasileiro, e a lei para elas funcionar de maneira diferente. Isso é um instituto que vai permitir que as forças policiais e as forças de justiça nossa tratem estes inimigos do Estado, que são as facções criminosas, como eles precisam ser tratados. Renan, isso que você está falando, quanto se aproxima, por exemplo, do modelo de segurança pública de El Salvador, que é tão comentado hoje em dia? A gente teve em El Salvador, no ano de 2024, a gente conheceu, a gente viu de perto como é que é o modelo de funcionamento deles, e ele aplicou algo similar. O entendimento de que as facções, os grupos criminosos, que a gente pode qualificar como terrorista, aí é uma questão de nomenclatura, eles estão atentando contra o Estado de Direito, e portanto o Estado de Direito ele tem que ser instrumentalizado com todas as ferramentas para retirar determinadas prerrogativas desses caras, dessas lideranças do crime organizado, e colocá-los rapidamente na cadeia. Ele estabeleceu um regime especial, eles chamam lá de regime de exceção, e com base nisso ele desmantelou todo o crime organizado em El Salvador e tornou El Salvador o país mais seguro das Américas. O instituto que ele utilizou dá para ser utilizado aqui, e nós podemos utilizar outras estratégias também de combate, dado que a situação brasileira é diferente. O Brasil tem modelos diferentes de ocupação. Um exemplo, o PCC, para falar nominalmente, não estava presente em El Salvador, não havia uma versão do PCC lá. O combate ao PCC vai estar diferente do que eles fizeram no El Salvador. Nisso, a estrutura do Estado tem que ser utilizada de maneira diferente também. Cada caso, cada facção, uma solução. Um pouco do que o Mitri falou, dessa integração também entre as forças. Eu acho isso e às vezes falta de vontade até política entre esses entes, né? Mas esse é o problema principal. A real é que as forças de segurança nos estados, elas sabem o que fazer. Eu tive no Ceará,
E nós temos cidades inteiras tomadas pelo crime organizado. Não há, eu repito aqui, já até fui processado 2 vezes pelo governador do Ceará. Não há vontade política em resolver isso. Não há vontade nenhuma. E eu suspeito, e posso tomar um terceiro processo, que o governo do Ceará é especialmente leniente com o avanço do Comando Vermelho. Há governadores que não têm vontade política em resolver isso. Na Bahia está acontecendo a mesma coisa com o Jerônimo. As forças policiais lá, elas reclamam, olha, eu quero fazer, nós sabemos onde há a área tomada pelo crime organizado, nós dispomos de forças, não é difícil trocar o tiro, resolver, não é difícil recuperar aquela área, mas nós não podemos fazer nada. Não há o comando, não há vontade. Uma das coisas mais absurdas que eu vi no Ceará foi, durante a tomada de uma cidade, Santa Quitéria, estavam discutindo o programa Pena Justa, que ia soltar mais bandidos, porque as cadeias não estavam supostamente em condições desejáveis para aqueles bandidos. Então, o que o presidente da República tem que fazer é, se eu eleito como presidente de maneira bem clara, o tema que me elegeu foi a destruição do crime organizado. Eu estou há 2 anos falando isso. Vai ser uma eleição plebiscitária. O cara que resolveu eleger Renan Santos, ele resolveu me eleger também, e muito por conta disso. Então, chegando lá, os estados que não decidirem cooperar, dado que estamos falando na tomada de espaços do território brasileiro, nós vamos fazer um estado de defesa específico nesses estados e municípios. A cooperação precisa acontecer. E eu já aviso alguns estados. Ceará precisa. Quer outro estado? Bahia precisa. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas o estado do Ceará tem uma situação muito pior do que a carioca. O Rio de Janeiro é um exemplo bizarro em muitos termos, mas às vezes ele fica anedótico. A situação, o número de mortes para cada 100 mil habitantes no Ceará... os índices são piores. Muito piores. Talvez o número de áreas de domínio Exato. Seja esse número maior. Mais fragmentado. O Rio de Janeiro é mais balcanizado, é uma facção aqui, outra tirando ali do prédio um no outro. Mas o caso no Ceará, você está falando de tomadas monopolistas por conta do Comando Vermelho e facções auxiliares. Se o governo está parado, ora, o governo tem que ser ou substituído, aí as pessoas vão votar em outro governo, ou quando nós chegamos ao poder, se eles decidirem não cooperar, vamos fazer um estado de defesa específico, por um tempo específico, para que nós retomemos esses territórios, e só nas áreas específicas. Tem aquelas pessoas que falam, mas e a democracia? Não existe democracia em Santa Quitéria, no Ceará. Eu vou fazer um estado de defesa e vou utilizar as forças policiais e, se necessário, as forças de segurança nacionais, as forças armadas, para fazer essas operações. Ponto. Vamos recuperar esses territórios e aí entregar direitos humanos para as pessoas que precisam. Da maneira como está, eu volto a colocar, existem governadores que estão cooperando direto ou indiretamente com o avanço do crime. E isso precisa acabar. Deixa eu só pegar o gancho. Paulo fala, em Santa Quitéria, que ele está aqui citando, que é o caso do Ceará, existe urânio. Uma mina de urânio e fosfato há 30 anos esperando licenciamento. É urânio e fosfato, o país importa fosfato, tem fosfato lá em Santa Quitéria esperando licenciamento. IBAMA, não sei se FUNAI está metida, Ministério Público, estão interditando Santa Quitéria. Isso aí poderia gerar riqueza para a cidade, para o estado e para o Brasil. Está lá parado. Exato. É mais fácil o Comando Vermelho fazer uma bomba suja com urânio do que a gente produzir fertilizante para nossa agricultura. Essa é a piada nacional que a gente está vivendo. Qual a sua visão sobre um projeto de defesa para o Brasil diante desse mundo que a gente está vivendo? De maneira clara, eu me sinto, dadas as devidas proporções, como o Churchill pré-Segunda Guerra avisando, olha, vai dar ruim. Aquele cara do bigodinho está avançando aqui, avançou nos Sudetos, vai dar ruim. O mundo está indo para um clima de guerra fria e que está cada vez mais quente. E as principais nações dispõem de tecnologias que a gente nem tem ideia na área militar. Pouca gente acompanhou e pouca gente cobriu no Brasil o que foi o manifesto da Palantir, que é a principal empresa de tecnologia militar hoje dos Estados Unidos. São técnicas de guerra, técnicas de cybermilitares, drones, estratégias das mais diversas que o Brasil nem sequer possui ferramentas para iniciar esse enfrentamento. Alguns dizem que até teriam usado isso na invasão lá para pegar o Maduro. Sim. Aliás, os relatos dos militares venezuelanos são assustadores. Olha, eu nunca vi o tipo de técnica que foi utilizada aqui. Nós não temos hoje condições de defender o nosso próprio território num conflito. Só que o nosso território é cobiçado. Como você colocou na sua pergunta inicial, nós dispomos das terras raras, de recursos naturais, água, território, solo fértil, e nós somos um terreno em disputa. A China estava tentando fazer sua ocupação geopolítica aqui na América Latina, e os Estados Unidos nos veem como reserva estratégica. Então nós estaremos no meio desse conflito. E é um conflito que vai chegar para as Américas, e nós temos, por necessidade, se quisermos manter o nosso território de dimensões imperiais, continentais, temos como necessidade nacionalista manter o nosso país íntegro, se defendendo usando o que há de melhor em técnica. E nós temos uma oportunidade que, assim, foi nos dada por Deus, que foram as terras raras. Boa parte dos equipamentos militares de última geração, a indústria de semicondutores, os drones, esses equipamentos necessitam das terras raras. E nós estamos discutindo agora para quem a gente vai vender a terra rara.
Nós temos que ter uma agenda de competitividade, ter, como ela trouxe, um espaço fiscal. Por isso que eu falo muito de reforma fiscal na área da despesa. Tem que ter uma reforma fiscal na área da despesa para sobrar dinheiro para a gente fazer os investimentos corretos. E com base nisso, negociar com os Estados Unidos ou com a China, ou quem for, não só a produção das terras raras e a exportação delas, mas trazer a indústria de semicondutores, trazer a indústria bélica, fazer acordos de transferência de tecnologia e aí a gente começar a construir uma indústria de defesa de alta capacidade para que o Brasil possa se preparar para o mundo novo que vem aí. Esse mundo novo que vem aí não vai ter o Brasil só como um espectador. A nossa estratégia de sobrevivência nesse mundo é diferente. O pacto, como você colocou, pacto pós-Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo, os organismos internacionais, tudo isso estão sendo relativizados. A gente está vendo isso na Ucrânia, viu na Venezuela, vai ver provavelmente em Taiwan. E nós temos que agora estar pronto para esse mundo. Esse mundo é um mundo que pode ser muito cruel com o Brasil. Posso até dar um pitaco, trazer um caso claro no que a gente está discutindo aqui? Esse tema do STF é muito importante. Não dá para a gente... Infelizmente, ele cobre muito espaço. Caso claro, eu estou falando muito. Dia 5 de janeiro, algumas áreas do Brasil que estão sob comando do crime, eu vou colocar em estado de defesa. Eu tenho certeza absoluta que vai vir uma ação do PSOL, o PSOL vai botar uma ação e vai vir um ministro vai dar uma decisão monocrática barrando. Só que se o pedido do estado de defesa passa pelo processo legislativo certinho, obtive a maioria, conseguir, aí a decisão ilegal não se cumpre. E nós temos que estar prontos para ter um presidente da República que não obedeça uma decisão ilegal que venha do STF. Decisão ilegal não se cumpre. Inclusive já não se cumpriu antes. Uma vez houve uma decisão do Marco Aurélio mandando afastar o Renan Calheiros, 2016. Renan Calheiros, com nenhuma qualidade moral, vamos deixar claro, falou não. Rolou o impasse e derrubaram. Que eu acho que está na hora de fazer isso. O Bolsonaro ficava comprando, a gente comprou muitos conflitos do período do Bolsonaro, em que ele ficava gritando, não gosto do Xandão. Aí depois chorava no telefone com o Xandão, como foi relatado, pediu ajuda para o Michel Temer. Não é assim que se resolve. Institucionalmente você vai ter que dar um break. Porque o Supremo vai fazer o quê? Vai te dar um golpe de Estado? Nós precisamos falar, se o processo legislativo foi tocado através dos seus agentes devidamente constituídos. E se o presidente, devidamente constituído, entrou, vamos dizer, no cumprimento das suas atribuições com um projeto, isso tem que ser respeitado pelo STF. Não é porque eles querem discutir direitos humanos em Harvard que isso vai ser derrubado. Isso tem que ficar claro. O próximo presidente da República vai ter que lidar com esse problema. E a gente não vai poder fugir desse assunto. Indo para a questão da reforma política. Eu não acredito no voto distrital puro, porque o voto distrital puro no Brasil é apenas empoderamento do centrão. E a gente tem um modelo político através de emendas e cooptação que é um desastre. E a gente, quanto mais roda o Brasil, mais a gente vê que existe uma versão do voto distrital, que são os políticos que cooptam, vamos dizer, as prefeituras locais, distribuem emendas, compram o voto e se mantêm com suas famílias por muito tempo. A reforma que eu quero, estou chamando de lei de responsabilidade gerencial. É uma norma que altera a seguinte coisa: o sistema de incentivos para o funcionamento das prefeituras. E o foco tem que ser no prefeito. Um prefeito, hoje, ele ganha uma eleição fazendo um show do Wesley Safadão com a emenda do deputado aliado, e aí compra de voto puro e simples. Isso os municípios pequenos do Brasil funcionam assim, e a gente não pode fugir disso. Até porque não existe democracia na prática no Brasil. Nós precisamos, então, fundir municípios, estabelecer critérios objetivos de avaliação dos prefeitos, de modo a um prefeito, se quiser participar de uma reeleição, ele vai ter que cumprir no mínimo. Se ele tem 10% de cobertura de esgoto naquele município, entrega, vamos supor, 20%. O IBGE, o IPE, órgãos podem trabalhar nisso. E estabelece esses critérios. Melhora no ranking do SAEB, melhora cobertura de esgoto, melhora índices ligados ao atendimento nas UBS, nos municípios. Obteve esses índices, participa da reeleição normalmente, pode até fazer seu show do Wesley Safadão. Não obteve esses índices, o prefeito tem que ter uma sanção. Praticamente não serve para nada. A representação popular, do jeito que está, se manteria. Lógico, você vota na eleição. Acontece que um prefeito fica 4 anos, Mitri, no município, Sim. Pega aquele município com 2% de esgoto, e aí termina com 2% de esgoto, ou água potável, e a população o reelege, Mitri, a população reelege ele porque a população está num nível de pobreza que ela naturalizou o absurdo. E aí esse prefeito não tem nenhuma obrigação em aumentar a atividade econômica naquele município, nenhuma, continua com o pires na mão pedindo dinheiro do fundo de participação dos municípios, o dinheiro chega, ele não faz nada de útil, faz o famoso show do Wesley Safadão, do Natanzinho no município, coloca a turma na prefeitura, coopta a galera, faz caixa 2 com o dinheiro desviado das emendas que estão na casa dos mais de 60 milhões e o jogo segue e ele é reeleito. Quando a gente vai nas pequenas prefeituras dos lugares mais pobres do Brasil, a gente vê isso. Por que é reeleito o prefeito que não melhora nenhum indicador básico?
O prefeito, portanto, não está cumprindo seu papel constitucional de atender às demandas da população. E a população não sabe avaliar. A gente vai precisar ajudar a população a avaliar de alguma maneira. E esses critérios objetivos têm que estar presentes nisso. A não ser que a gente aceite as coisas como elas estão. Tudo bem, eu vou ver o Maranhão para sempre, sem rua, sem esgoto e com atividade econômica baixíssima. É isso que a gente quer? A gente chama isso de democracia? Eu não consigo concordar. Então uma reforma tem que passar por isso. Porque se não alterar isso, é distrital misto, é distrital puro, é o modelo alemão, é o modelo português com a lista fechada, não vai fazer diferença, porque o sistema de incentivos vai ser o mesmo. O espectador, disseram para você que o seu futuro é viver numa casa com muro, com medo de sair na rua porque pode ter seu celular tomado, tendo um emprego porcaria e assistindo às grandes coisas do mundo acontecerem em outros países. Estados Unidos, Japão, China, Coreia. Você aqui no Brasil é um espectador e no máximo torce para um time de futebol que hoje nem é tão competitivo. Pois bem, o Brasil pode ser glorioso. Você pode viver num país em que o bandido vai ser muito preso ou morto quando precisa. Você pode viver num país em que ganhar dinheiro não será um privilégio, mas será a regra. Você pode viver num país que será uma das 5 nações mais importantes do mundo. Você precisa ter imaginação, sonho e acreditar nas pessoas certas na hora certa. Não fique nessa história de Lula e Bolsonaro. Isso é o passado. O futuro e o presente já estão chegando. E o futuro, meu amigo, é glorioso. Aguardo você nessa aventura.